Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor, que Deus possa nos abençoar e nos conceder ricas bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Eu sou Ricardo Rick e este é o nosso canal no YouTube Ativando a Sua Fé. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, vai lá, se inscreva e não esqueça de ativar as notificações para que você possa estar informado todas as vezes que eu postar um vídeo aqui. E se essa mensagem falar com você, é de suma importância que você compartilhe essa mensagem, este vídeo, em suas redes sociais, para que outras pessoas também possam ser abençoadas pela palavra do Senhor. Amém? E para a nossa meditação hoje, eu quero compartilhar com os irmãos um versículo da palavra do Senhor que está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 1 e o versículo 26, que diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Amém? Pois bem, hoje eu quero falar sobre a trindade humana. Hoje eu quero falar sobre o espírito, a alma e o corpo. Não é corpo, espírito e alma, e nem alma, espírito e corpo. É uma sequência, é na ordem. Primeiro vem o espírito, depois vem a alma e depois vem o corpo. E para entender melhor, é necessário voltar quando Deus criou o homem. Quando Deus ele disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, aqui nós entendemos que Deus ele cria o espírito do homem. Deus cria o espírito do homem daquilo que não existe, daquilo que até então não existe. E pega esse espírito que ele criou e guarda dentro de si. Depois, Deus resolve dar uma casa para esse espírito. Aí Deus vai lá no jardim do Éden, onde ele mesmo criou, e faz um boneco de barro. Só que o boneco está lá, morto e sem vida. Aí Deus vem, pega aquilo que ele criou, aquele espírito que ele criou, que estava dentro de si, e resolve colocar dentro desse boneco de barro. E a Bíblia diz que Deus ele sopra nas narinas do homem ou do boneco de barro o fôlego de vida. E quando o fôlego de vida é introduzido dentro deste boneco de barro, a alma aí então é criada. E a Bíblia fala, e o homem foi feito alma vivente, espírito, alma e corpo. Entendemos que o espírito é onde habita a sua sabedoria, a alma é onde habita as suas emoções, os seus sentimentos, e o corpo é onde podemos ter contato físico aqui na terra através do nosso corpo. Só que, para que Deus ia fazer um ser trino, um ser com espírito, alma e corpo? Primeiro, Deus é espírito, e para Deus comunicar com o ser humano, Deus precisa comunicar no espírito. E aqui é interessante entender que não podemos confundir o espírito de Deus com o espírito do homem. O espírito de Deus é um e o espírito do homem é outro. É através do espírito do homem que Deus comunica. E quando Deus comunica com o espírito do homem, quando a alma do homem está acima, está mais ligado com as coisas do alto do que com as coisas de baixo, a alma sente prazer, sente emoção. E quando a alma do ser humano, ela sente a presença de Deus, quando Deus fala no espírito humano, isso é transmitido através do seu corpo. Então era assim que era Adão, quando Deus criou Adão. Deus falava no espírito, a alma obedecia e era transmitido para o corpo. Só que com a queda de Adão, isso foi perdido. Aí passou a vir as necessidades primeiro do corpo, depois da alma e depois do espírito. Aí vem Jesus para inverter essa ordem, colocar tudo no eixo. E Jesus, em outras palavras, ele está nos dizendo que primeiro o espírito, depois a alma e depois o corpo. Primeiro ele quer falar conosco em nosso espírito. Deus, ele fala conosco através do Espírito Santo em nosso espírito. O livro de Romanos fala, e o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Ou seja,
o Espírito Santo fala com o nosso espírito e nos testemunha que nós somos filhos de Deus. E quando nós entendemos isso, a nossa alma sente prazer, sente alegria. E isso é transmitido através do nosso corpo, aqui na terra. Espírito, alma e corpo. Ou seja, para resumir, quando Deus ele fala conosco, Ele não fala diretamente com a nossa alma ou com o nosso corpo. Ele fala através do nosso espírito. E Ele falando através do nosso espírito, a nossa alma tem que estar alimentada com as coisas espirituais para que possamos entender a mensagem de Deus. E quando a nossa alma está alimentada com as coisas espirituais, o nosso corpo transmite isso para as outras pessoas. E nós podemos testificar que nós somos filhos de Deus. E que a ordem está invertida, que não é carne, espírito e corpo, e sim espírito, alma e corpo. E que possamos entender que o mundo espiritual tem que estar em primeiro lugar. Nós entendemos que quando Deus ele criou, foi criar a sua obra, tudo que ele criou, primeiro ele criou algo que estava lá em cima, para depois ele criar algo que está aqui embaixo. No primeiro livro de Gênesis, capítulo 1, e o verso 1, diz assim: e criou Deus os céus e a terra. Aqui entendemos que primeiro Deus criou os céus e depois a terra. Então, para vivermos no mundo espiritual segundo a vontade de Deus, é necessário que possamos entender aonde está a nossa posição. Onde está a posição do espírito, a posição da alma e a posição da carne. Não podemos inverter essa situação, mas temos que seguir a ordem, a sequência original, como era Adão, lá no Jardim do Éden. Espero que os irmãos tenham tido entendido essa palavra. E qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo nos comentários. Se tiver alguma sugestão de vídeos, pode deixar aqui também, que vamos pedir a Deus orientação para que possamos reproduzir esses vídeos para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Eu agradeço a atenção de